Bom dia a todos. Meu nome é Michele, sou concurseira, assim como várias pessoas que estão assistindo esse vídeo. E a minha proposta é ensinar junto, aprender, na verdade, muito mais do que ensinar, quem dera saber ensinar, mas aprender junto com vocês que têm o mesmo objetivo que eu. Então, hoje eu estou estudando o capítulo 5 do procedimento administrativo e do processo judicial da Lei 8.429, que é a LIA, a Lei de Improbidade Administrativa, que é uma lei muito recorrente em diversos concursos públicos. Então, vamos começar o estudo da lei seca. Então, o procedimento administrativo e do processo judicial, ele está no capítulo 5 da lei. No artigo 14, se inicia no artigo 14. Vamos fazer a leitura, então, e refletir um pouco sobre o que diz esses artigos. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. Então, traduzindo o que diz esse artigo, diz que é qualquer pessoa. Então, a gente deve atentar para aquela diferenciação de pessoa com cidadão. Cidadão é aquela pessoa que cumpre todos os requisitos conforme a Constituição Federal. E qualquer pessoa aqui nesse caso é qualquer pessoa. Basta que ela se identifique, esteja qualificada. E essa questão da qualificação, ela já informa na lei no parágrafo 1º. Vamos ler o parágrafo, então. A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas que tenha conhecimento. Então, como eu falei anteriormente, a representação vai ter que ser escrita e reduzida a termo e assinada, ou seja, vai ter que ser através de um formulário, vai conter a qualificação, a identificação do representante, que é essa qualquer pessoa que cita no parágrafo, no artigo 14, e vai ter as informações sobre o fato, sobre o que realmente ocorreu, a sua autoria, quem que é o autor desses fatos, e se tiver conhecimento de provas, já vai ter que indicar essas provas. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do artigo 22 dessa lei. Ou seja, a autoridade administrativa, ela vai poder rejeitar a representação, fundamentando sempre essa rejeição, sempre tem que estar explicando os motivos da rejeição, se esta não contiver as formalidades que cita no artigo 1º, ou seja, se não tiver por escrito, se não conter os dados da pessoa que está representando, a qualificação, se não tiver as informações sobre o fato, a autoria e indicação de provas se tiver citado. E a rejeição não impede que a representação junto ao Ministério Público. Depois, lá no artigo 22, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade determinará a imediata apuração dos fatos, que, em se tratando de servidores federais, será processada na forma prevista nos artigos 148 a 182 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e em se tratando de servidor militar, de acordo com os respectivos regulamentos disciplinares. Então, quando atender esses requisitos citados no parágrafo 1º, se tratar de servidores federais, o processo administrativo vai ocorrer conforme os termos da Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal. Se for servidor militar, vai obedecer seus próprios regulamentos.
Ok? É isso, depois continuamos os próximos artigos.